o sonho de Nabucodonosor. Então, aqui no capítulo 2 de Daniel, já começa a mostrar o Nabucodonosor, que era o rei naquela época, o rei da Babilônia. E Daniel trabalhava para ele, porque ele não tinha outra opção. Então, Nabucodonosor teve sonhos e a sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos e encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vierem se apresentar ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, não era um sonho qualquer, né? Acho que vocês estão entendendo. Não era um sonho que ele teve, era um sonho que deixou ele perturbado. Tão perturbado que ele falou: quero saber o que significa. E aí ele chamou os magos, todos os tipos, e falou para ele: eu quero saber o que significa esse meu sonho aqui, né? E os magos chegaram e falaram: não, beleza, pode falar o que o senhor sonhou, fala que a gente vai, né, interpretar para você. Aí ele, gente, teve uma ideia, né, de louco, mas ele era meio louco mesmo. Eu acho que o senhor sabia e soprou no ouvido dele essa ideia aqui que ele falou. Olha, é o seguinte, vocês que são sábios, tá? Vocês não são magos, astrólogos, não sei o que lá. Então é assim, vocês vão ter que me falar o que eu sonhei e também ainda por cima dar a interpretação. Imagina, né? Aí eles falaram assim, versículo 10, os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Impossível. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. Nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Então eles falaram assim: isso que você está pedindo é impossível, porque interpretar um sonho até que a gente pode pensar em alguma coisa aqui. Agora, adivinhar o que você sonhou, isso aí é impossível, só os deuses podem fazer isso, os deuses não vivem entre nós. Aí o rei falou: olha, essa é a minha decisão, ficou nervoso e falou assim: vai, vocês vão morrer. Se vocês não adivinhar, vocês vão morrer. Não adivinhou? Então manda matar. E aí lá no versículo 12 diz assim que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Só que no meio desses sábios, quem que estava? O Daniel. Olha lá, no versículo 13 do capítulo 2. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que eles também fossem mortos, porque tinha sido o decreto do rei. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios. Gente, a gente não sabe o que é isso, né? O que é uma ordem de um rei assim, desse jeito. Acho que a gente ia falar mais dos meus direitos, não sei o quê, mas nessa época aqui não tinha esse negócio, não. Mandou matar, ele já estava indo lá matar. Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. Né? O Dani, o nosso Dani, nosso amigo Dani. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel e Daniel, diante disso, foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria interpretação. Então, gente, olha como o Daniel foi ousado, mas não ousado no sentido de sem noção, mas ousado no poder do Espírito. Ele falou para o rei: rei, não faz, me dá um prazo, eu vou conseguir fazer isso que você está pedindo. Até então era impossível, ninguém poderia fazer isso, mas o Daniel foi corajoso e ele era diferente dos outros. E ele falou: me dá um prazo que eu vou. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, né, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus. Irmãos, olha, Deus não resiste a esse tipo de coisa. Ele gosta disso, ele gosta do impossível, de fazer o impossível. E Daniel foi e falou: gente, vamos orar, vamos rogar a Deus que tenha misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados. Ele falou: gente, nós também vamos morrer, porque eles faziam parte do grupinho, né, dos sábios. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E Daniel louvou o Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria, o poder, a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Depois, gente, vocês vão entender que essa oração dele já tem tudo a ver
com a interpretação do sonho dele. Quer dizer, do sonho do Nabucodonosor que ele teve, né, a interpretação. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas. Esse é o nosso Deus. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Olha, eu lembro quando eu era criança, eu achava o máximo, né, essa história que contavam na escola bíblica, né? Aquela coisa das crianças, dos juniores, né? Não sei como que era na sua igreja. Mas eu, criança, eu lembro disso. E eu falava assim, nossa, que legal que o Senhor deu a interpretação do sonho para Daniel. Que legal, né? Poxa. E aí eu parava aqui, né? Ai, que legal que o Senhor é um Deus soberano que deu a interpretação para Daniel. E assim ele ficou conhecido e tal. Mas hoje, né, sabendo, eu sinto o Espírito nos chamando assim para entender mais a respeito das coisas do fim, porque nós realmente estamos chegando no fim. Então hoje essa visão aqui ela já faz mais sentido e a gente vai ler aqui o que aconteceu, porque aí Daniel agora vai falar o que o rei sonhou e a interpretação do sonho. Então ele foi falar e tal. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Aí o Daniel, gente, a resposta dele: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Você vê que Daniel poderia falar: sim, sou capaz, eu posso. Mas ele fala, não, ninguém é capaz, nenhum homem no mundo é capaz. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então Daniel, gente, ele era assim, olha, ele não tem um defeito. É sério mesmo, não tem no livro de Daniel um defeito deste cara. Na hora que ele poderia, né, querer se orgulhar ali de ter recebido essa visão, ele fala, não fui eu não, pode ficar tranquilo, não fui eu. Existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Por que o Senhor fez isso? Por que ele mostrou para o Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias? Nós vamos ler depois e vocês vão entender melhor. Por que o Senhor começou mostrando já a visão para o Nabucodonosor? Nós já sabemos que o Senhor é aquele que revela o que vai acontecer antes de acontecer. Para que quando acontecer, a gente saiba que realmente Ele é Deus. Então esse é o maior dos propósitos. Ele fala, eu que estabeleço. Por isso que o Daniel fala, o Senhor sabe de tudo, sabe do futuro, né? Sabe de todas as coisas, e o Senhor revelou para você, Nabucodonosor, o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Então ele vai descrever a visão, gente. Que cena, né? Imagina os outros magos olhando. Quando estavas deitados, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Então, tá vendo como tá relacionado com o Apocalipse? Essa visão? Porque é de coisas futuras, coisas que ainda vão acontecer lá na frente. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado porque... Não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. De novo, Daniel sendo humilde. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. Então esse foi o sonho do Nabucodonosor. Ele viu uma estátua de aparência terrível, impressionante e enorme. Então por isso que ele ficou meio perturbado, não sabia muito bem, ele ficou pensando naquilo. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata,
o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Aquela mistura, né? Ferro e barro não se misturam, né? Enquanto estavas observando aquela estátua grandona, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. De onde veio essa pedra? Sem auxílio de mãos, veio do nada. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados e viraram pó. Como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. É um pó fino, um pó realmente assim não serve mais para nada. O vento os levou sem deixar vestígio. Soprou lá o vento. Acabou, aquela estátua gigante, toda cheia de poder, não era mais nada. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Eu repito, quando eu era mais nova, eu lia isso aqui, eu falava, beleza, é um sonho e tal, que Deus interpretou, que legal. Mas hoje eu vejo, gente, eu tenho essa, vou falar para vocês, é o Senhor mostrando o fim. Foi este sonho e nós o interpretaremos. Porque ele falou, esse foi o sonho, agora eu vou interpretar para você. Tu, ó rei, é rei de reis. Que ele era o poderosão. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e a Babilônia era assim, estava em primeiro lugar nas nações no poder, sabe? Aquela nação assim que estava dominando tudo. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Isso aqui é um detalhe importante. Quem é que deu esse domínio todo para o Nabucodonosor, gente? Deus. Deus falou para Israel, se vocês não se consertarem, eu vou ter que cumprir, eu vou ter que trazer um juízo sobre vocês. E eles não se consertaram e o Senhor falou, Nabucodonosor, você vai lá invadir Israel. Então o Nabucodonosor, apesar dele não ser servo do Senhor, no sentido de ser temente a Deus, ele tinha esse contato com Deus porque ele era um rei e o Senhor é aquele que põe os reis onde ele quer. O Senhor domina sobre tudo. Daniel já falou, eu estou entendendo, o Senhor domina tudo. O Senhor estabelece rei, tira rei, o Senhor faz o que quer, muda as estações, o Senhor é que manda mesmo. E aí, ele fala, agora a gente vai interpretar, tu, ó rei, é rei de reis e tal. Versículo 38, nas tuas mãos ele colocou a humanidade. Olha que poder desse rei aqui da Babilônia. A gente não tem noção muito do que é isso, não. Assim, a gente tem uma ideia, algumas nações com mais poder, mas esse aqui o poder estava na mão dele de toda a humanidade. Os animais selvagens e as aves dos céus. Reizão. E Deus está falando para ele aqui, ó, o Senhor que colocou esse poder na sua mão. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então já começa a interpretação aqui. A estátua bem grandona começa lá, cabeça de ouro, depois os braços de prata, depois embaixo a cintura de bronze, as pernas de ferro e o pé de ferro misturado com barro. E ele fala assim, você é a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Poderosão. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Então a gente já começa a entender aqui o significado dessa estátua. Essas partes desses metais são reinos. Primeiro já era ali, aquele reino era o presente, né? Era o atual daquela época, era a Babilônia. Então ele tá falando, a cabeça é você. O negócio tá aqui com você, o poder tal, tá tudo aqui. Aí, ó, ele vai falar, surgirá depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, e em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Então, tudo reino. E finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, assim, vai ser um poder, esse poder aqui vai ser um poder, né, de um reino forte. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, porque não mistura ferro com barro.
mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, olha que detalhe. Na época desses reis, ou seja, lá no futuro, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino, diferente dos outros, que já passaram porque nós estamos, já no futuro. Esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão de pedra, que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor, depois de ouvir essa aula do Daniel descrevendo o que ele sonhou, ainda com significado, e ainda ele era o cabeça de ouro, imagina a felicidade dele, caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra, ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal, um incenso, e disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Olha a intenção de Deus ao mostrar essa visão para o Nabucodonosor e dar a interpretação para Daniel. Era mostrar para o povo da Babilônia quem ele era. Ele é o Deus, ele que sabe das coisas. Irmãos, isso aqui fala de misericórdia do Senhor. Misericórdia para com os babilônios, que não conheciam outros deuses. O cara estava lá vivendo, só conhecia Baal, sei lá, e o Senhor vem e mostra aqui, eu sou o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, porque você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes e o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então, ele, além de virar o governador da Babilônia, ainda virou o chefe dos sábios. Então ele era do grupinho dos sábios, agora ele era o chefe, lógico, porque os outros não conseguiram interpretar e ele conseguia. E a gente tem aqui a favor, do povo, que ele era temente a Deus. Ele poderia se orgulhar, irmãos, mas Daniel, ele não, aqui no livro não tem registrado nenhum erro. Nenhum erro. Daniel é um exemplo, hein? E aí ele ficou, responsável, e além disso, a pedido de Daniel, porque Daniel era um bom amigo, pediu: e os meus amigos? O rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. Ele era o governador e os 3 amigos eram administradores, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Eu tenho aqui, gente, um desenho que eu vou disponibilizar para vocês de alguma forma, aí vai estar para vocês baixarem o desenho. Se não tiver, vai estar o link do site, que eu achei mais legal. Esse aqui não vai dar para vocês verem muito bem, tá? Eu vou tentar colocar de um jeito que vocês consigam ver melhor, mas aqui tá a estátua, tá? Só para vocês, assim, imaginarem, vai estar disponível para vocês. A estátua. Aqui a cabeça de ouro já tem escrito, é a Babilônia. Como nós já passamos, já estamos aqui no século 21, a gente já viu esses reinos. Aqui no livro de Daniel mesmo mostra o reino, porque a Babilônia cai e aí entra o império dos medos e dos persas. Por isso que os 2 braços, de prata, porque eram 2 partes ali meio que divididas, eu não sei como funcionou. Eu não tô aqui para falar como foi o império de cada um, tá? Só para falar quais foram. Então, o império de prata era o império dos medos e dos persas. Depois deles veio outro império, que foi o império da Grécia,
né? Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, né? Eu já ouvi falar, mas assim, não entendo muito o que eles fizeram. Eu sei que eles foram, assim, dominaram muita parte do mundo durante muito tempo, isso assim, antes de Cristo, né? Mas assim, os caras foram poderosos. Depois da Grécia veio o Império Romano. E aqui mesmo, como diz Daniel, esse império que era feito de ferro, ele era muito forte, derrubou todos os outros. Gente, o Império Romano, né, inclusive quando Jesus nasceu, era o Império Romano que estava dominando ali. E eles foram diferentes de todos, eles foram muito poderosos, muito. Tanto que até hoje, né, a gente tem, é diferente, né, a coisa política e tal, mas Roma tá lá até hoje, tem lá o Coliseu, tem alguns outros prédios daquela época, até hoje tem gente que vai visitar lá, né? Além disso, temos também a herança, né, que nós brasileiros temos, assim, como herança, como cultura, vamos dizer assim, a Igreja Apostólica Romana, né, desse Império Romano, que é a Igreja do Senhor Jesus, mesmo não tem isso, né, não é a Igreja Romana, mas o Império Romano é conhecido até hoje, tem gente, né, a Itália é uma grande potência ali no centro, na parte da União Europeia. Eu tô falando isso porque realmente o Império Romano foi muito poderoso. Hoje, né, já não tem mais isso. Não tem um império que domina o mundo todo, mas vai ter, porque ainda não acabou. Esse daqui, os 10 dedos do pé, a gente vai ver depois como que vai ver. A gente já viu como que vai ser esse governo. Eu já vou adiantar para vocês que esse governo aqui, desses 10 dedos, dessa parte de ferro e de barro, que vai ser um governo, entre aspas, dividido, é o governo do anticristo. Tá? Vai ser o governo do anticristo. Isso nós veremos com mais detalhes um pouco mais para frente, mas é o governo que ainda não aconteceu. E ele vai ser assim inigualável, vai ser o maior de todos e o último, porque aí vem a pedra. Eu já ouvi tanta pregação falando, ele é a pedra que esmiuça o ferro. Jesus é a pedra que esmiuça o ferro. E eu falava, amém, glória a Deus. O que eu pensava na minha cabeça? Jesus é poderoso, né? Não importa o que quer dizer, né? Eu não sabia nada nem dessa história aqui, acho que eu nunca nem dei atenção, mas Jesus é a pedra que vem sem o auxílio de mãos. Ou seja, é do Senhor que vem, não é nenhum ser humano. Ele vai ser enviado pelo Senhor e ele vai quebrar todos esses reinos. Todos. E aí ele vai estabelecer o reino dele, um reino que vai encher toda a terra. Nós já lemos isso, o reino milenar de Jesus. E além disso, este reino vai durar para sempre. E aí acaba a história. Não tem isso de outro rei, outro reino. Não. Vai ser o reinado de Jesus. Essa foi a visão e o significado, né, a interpretação da visão do rei Nabucodonosor. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre outras visões que Daniel teve, tá bom? Vocês entenderam, né? Nunca mais vão ler Daniel só pensando na cova dos leões.